Então, vamos lá aprender mais um modelinho super delicado. Olha só, gente, para esse modelinho eu usei o cordão náutico da Joy Cordas na cor areia, de 2 milímetros, e também usei a ponta perolada, né? Ponteira perolada, de 10 milímetros, que aí tem esse furinho um pouco maior, tá? E esse chinelo aqui é aquele havaiano original. Na verdade, o solado é o que eu já venho fazendo alguns trabalhos, e essa tira eu já tinha aqui, de outro modelinho que eu fiz, e a tira ficou. Mas esse aqui é do Havaianas original, que tem a lateral azul, tá bom, gente? E eu amei o resultado com essa tira azul no fundo. Mas vocês façam aí na cor que agrada mais vocês, tá? Então, vamos lá, as medidas. Para iniciar, vamos precisar de 2 cordões com 2 metros. São 2 cordões com 2 metros, tá? Essa marquinha aqui eu fiz porque vamos precisar deixar pro lado de fora do pé 65 centímetros e pro lado de dentro do pé vai ficar com 1,35. Por isso que eu já fiz essa marquinha aqui, para não perder, tá? Então, o primeiro encaixe vai ser aqui, ó, de fora para dentro, passando por baixo da tira. Assim. Lembrando que pro lado de fora, vamos deixar 65 centímetros. Essa aqui que fica pro lado de dentro do pé, vai ficar com 1,35. Agora, fazemos o outro encaixe aqui no chinelo. Pegamos o outro cordão e também vamos encaixar aqui, ó. Agora, vem de dentro para fora. Fazemos essa voltinha e puxamos as duas pontas aqui, ó, encaixando de baixo para cima. E aqui na frente, puxamos essa primeira voltinha e passamos o cordão aqui, ó, as duas pontas, de cima para baixo, segurando aqui, ó. E assim fazemos o primeiro encaixe. Aí, vamos confirmar se aqui pro lado de dentro está com a ponta de 1,35, pegamos a nossa fita métrica e medimos, né? E pro lado de fora tem que estar com 65 centímetros, tá? Então, confiram aí antes de iniciar a trama de vocês. Então, aqui tá certinho, já tirei a fita aqui que eu fiz a medida. Então, pro lado de dentro ficou com 1,35 e pro lado de fora ficou com 65. Claro que não esse 65 centímetros exato, né? Porque tem essas voltinhas aqui, que dá uns 3 centímetros mais ou menos. Mas o importante é vocês deixarem essa medida que vai ficar pro lado de dentro certinho, tá bom? Pro lado de fora, vamos acrescentar mais 2 cordões. Vai ser 2 cordões com 1,50 m. São 2 cordões com 1,50 m. Mas antes de acrescentar o cordão, vamos fazer um nozinho quadrado para cada lado para segurar a tira, tá? Senão ela fica se soltando e vocês perdem a medida. Também é até ruim para fazer o trabalho, né, com ela se soltando. Então, vamos fazer aqui um nozinho. Pega o cordão que tá para dentro, aqui tá na minha esquerda, passa por baixo da tira. Esse que ficou na direita, pro lado de fora, vai passar por baixo de todos, por cima, e entra aqui nessa primeira voltinha. Agora, vamos voltar a ponta. Do lado de fora, que tá na minha direita, passa por baixo da tira. Esse que ficou na esquerda, vai passar por baixo de todos, por cima, e entra aqui nessa voltinha. É só um nozinho para segurar os cordões. E vamos fazer mais um pro outro lado. Ajustamos aqui, fazemos a mesma coisa. Pegamos o cordão que tá aqui do lado de dentro do chinelo, passamos por baixo da tira. Esse que ficou do lado de fora, passamos por baixo de todos, por cima e entra aqui nessa voltinha. Agora, vamos voltar o cordão para fechar o nó.
tá do lado de fora passa por baixo da tira. Esse que tá do lado de dentro passa por baixo de todos, por cima e entra lá na voltinha. E assim fazemos um lá aqui também. Ajustamos pertinho do outro, pra ficar fechadinho. E aqui, pro lado de fora do pé, vamos colocar os 2 cordões com 1,50 m. Aí, aqui o seguinte também, o cordão que vai ficar no meio, vai ficar com 45 centímetros. O que vai ficar pro lado de fora, vai ficar com 1,5 m. Então, já marquei aqui também, essas duas pontas tá com 45. Aí, é só encaixar aqui, ó, com o nó inicial, fazer um nó de laçada aqui, ó. Puxa um pouquinho a corda, vem debaixo, passa por baixo do cordão, por cima e puxa as duas pontas aqui por dentro dessa voltinha. Então, já temos aqui, já podemos tirar também essa fita. Fazemos a mesma coisa com o outro cordão. Então, a medida que tá com 45 centímetros, vai ficar pro lado de dentro. Então, a gente já dobra assim. E fazemos aqui também nesse cordão. Passa por baixo, por cima e puxa as duas pontas de baixo pra cima, na voltinha. E ajusta lá. Já podemos também tirar a fita. Aí, depois é só vocês conferir se o lado de dentro está com 45 centímetros. Tirei aqui e é só ajustar lá. Agora sim, apertamos o nó. Agora é só ajustar certinho aqui, esse nó de laçada, pra gente iniciar a trama. Já ajustei aqui, gente. Agora, vamos fazer a nossa primeira flor. Então, essas duas pontas que ficaram no meio, ela vai se manter no meio, tá? E essas duas pontas que foram as maiores, a gente vai iniciar a nossa flor. Esse cordão que veio do nó, a gente vai usar ele como guia. Essa ponta maior que foi adicionado, vamos fazer 2 nós de laçada com ela. Então, o guia vem por cima, esse que foi colocado agora vem por baixo, por cima e entra na voltinha. Agora, voltamos por baixo, por cima e entra na voltinha. Mais uma vez, ele vem de baixo, por cima e entra na voltinha. Agora, voltamos ele por baixo, voltamos por baixo, por cima e entra na voltinha. Duas vezes. A mesma coisa fazemos no outro lado. Cordão guia do nó, né, que foi o primeiro que a gente colocou. E esse foi o segundo que a gente colocou. Então, ele vem por baixo, a ponta maior, né? Vem por baixo, por cima e entra na voltinha. Agora, voltamos ele por baixo, olha só, voltando por baixo, por cima e entra na voltinha. Mais uma vez. Olha só, ele vem lá, passamos por cima e entra na voltinha. Agora, voltamos ele por baixo, por cima e entra na voltinha. Duas vezes para cada lado. Agora, vamos colocar aqui a pérola, a ponteira perolada, né? E agora, vamos fechar a nossa primeira flor. Esses 2 cordões que vieram de guia, vamos cruzar ele aqui. Ó, segurando as duas pontas, né, no meio, olha só. E vamos fazer aqui um festonê. Esse cordão que fica no meio, que veio lá da pérola,
Ele vem de baixo, por cima, e entra aqui na voltinha. Mais uma vez, ele vem de baixo, por cima, e entra aqui nessa voltinha. Fazemos a mesma coisa com outro cordão. Ele vem lá de baixo, o que veio da pérola, né? Vem lá de baixo, por cima, e entra na voltinha. Mais uma vez. Que agora é o festonê que a gente fez. Agora, ajustamos puxando as duas pontas para fechar. Ó, fechou. Agora, é só ajustar aqui ao tamanho da pérola, né? E a nossa primeira florzinha está pronta. Olha que lindinha. Agora, vamos fazer mais um nó quadrado aqui no meio, para segurar essa flor, né? Então, a gente usa o cordão que fizemos o nó de laçada, tá? Então, esse cordão que ficou aqui, primeiro lá, né? Vamos fazer um nó quadrado. Então, pegamos esse do lado de dentro, passamos por baixo da tira e puxamos pro lado de fora. Esse que ficou do lado de fora vai passar por baixo de todos, por cima, e entra aqui nessa voltinha. É um nó quadrado, tá, gente? E ajustamos lá em cima. Sempre ajustando daí, tá? Agora, voltando. Ele vem por baixo da tira, tá pro lado de fora. Vem por baixo da tira e passa pro lado de dentro. Esse que ficou do lado de dentro vai passar por baixo de todos, por cima e entra na voltinha. Agora, é só ajustar os cordões e puxando pontinha por pontinha. Pra ficar certinho a flor, tá? E ajusta a flor lá em cima também. Pra ela não ficar tão longe, distante do nó. Agora, fazemos o quê? Vamos pegar as duas pontas que a gente acabou de fazer o nó quadrado e vamos cruzar ela aqui, ó. E aqui vamos fazer um novo festonê, fechando, tá? Então, vamos tirar as duas pontas laterais e ficar com essas duas no meio, que é as duas da pérola. E vamos fazer aqui 2 festonê. Estamos iniciando uma nova flor. Então, nosso primeiro festonê, deixa eu mostrar para vocês como que faz. Ela vem de baixo, segura os dois cordões aqui. Vem de baixo, passa por cima, por trás e entra aqui nessa voltinha. E fecha lá em cima. Agora, mais uma vez, ela tá vindo de baixo, passa por cima, por trás e entra na voltinha. Aqui é o nosso primeiro festonê. Fazemos a mesma coisa com o outro cordão. Então, ele vem de baixo, passa por cima, por trás e entra na voltinha. Mais uma vez, vem de baixo, por cima, por trás e entra na voltinha. E agora é só puxar as duas pontas, ajustando. Olha só. Agora, fazemos a mesma coisa aqui, o nosso nó de laçada. Continuamos com o cordão que passou aqui no meio como guia. Ele vem por cima. Esse outro cordão aqui ficou lá embaixo, lembrando que esses dois que a gente acabou de fazer o festonê, ele vai ficar só no meio, tá? Agora, ele vem lá de baixo, passa por cima, por trás e entra na voltinha. Agora, ele volta por baixo, olha só, por cima e entra na voltinha. Mais uma vez. Ele vem, passa por cima, por trás, aqui, ó. Por cima, por trás e entra na voltinha. Agora, ele volta por baixo, por trás e por cima. E entra aqui nessa voltinha também. Fizemos 2 aqui, vamos fazer 2 pro outro lado também, mesma coisa. Pegamos o cordão que iniciou aqui, né? O primeiro festonê, ele continua como guia.
Esse que ficou aqui, ó, vem de baixo, vem por cima, por trás e entra na voltinha. Agora, voltando ele por baixo, por cima e entra na voltinha. Somente isso. Fazemos 2 vezes para cada lado, tá, gente? Agora, colocamos a pérola no meio. E agora, fechamos aqui, mesmo passo a passo. Vamos cruzar os 2 cordões que veio de guia, cruzamos aqui. Esses 2 cordões que ficou no meio, que é o da pérola, vamos fazer o festonê. Vem de baixo, por cima, por trás e entra na voltinha. Ajusta lá em cima. Mais uma vez, por cima, por trás e entra aqui nessa voltinha, olha só. Bem fácil esse chinelo, né, gente? Olha, vem de baixo, por cima, por trás e entra na voltinha. Mais uma vez, porque o festonê tem que ser 2 vezes. Vai por cima, por trás e entra aqui nessa voltinha. Agora, fazemos o quê? Só ajustar a ponta do cordão que passou no meio. E assim fazemos a nossa segunda florzinha. Olha que lindo! Depois a gente ajusta certinho. Fica muito lindo. Agora, fazemos o quê, gente? Mais um nó aqui. Um nó quadrado para segurar a flor aqui. Então, pegamos esse cordão que tá pro lado de dentro, o primeiro cordão lá, ó, primeiro cordão. Tá do lado de dentro, passa por baixo e vai pro outro lado, pro lado de fora. Esse cordão que ficou pro lado de fora, a gente passa por baixo de todos, por cima e entra aqui nessa voltinha. Agora, voltamos o cordão. Tá do lado de fora, vai passar por baixo, tira e vai ficar aqui dentro. Esse que tá aqui dentro, vai passar por baixo de todos, por cima, e vai entrar aqui nessa voltinha. Agora, é só puxar as pontas dos cordões para ajustar. Agora, a mesma coisa que a gente fez aqui. Esse cordão que veio do nó, vamos cruzar. Aí, esses 2 lateral não vamos usar agora, somente esses 2 que a gente coloca a pérola. Fazemos o festonê. Ele vem de baixo, passa por cima, por trás e entra aqui nessa voltinha. Ajusta. Mais uma vez, ele vem de baixo, passa por cima, por trás e entra aqui nessa voltinha. Pegamos o outro cordão, fazemos a mesma coisa. Mais um festonê aqui. E agora, ajustamos a ponta que passou no meio. As 2 pontas, né? E assim fazemos mais uma flor. Continuamos com o cordão que passou no meio como guia. E fazemos aqui, ó. Vem de baixo, esse cordão vem de baixo, passa por cima, por trás e entra aqui nessa voltinha. Agora, ele volta por baixo, só, voltou por cima e entrou na voltinha. Bem fácil. Mais uma vez, ó lá. Por cima, por trás e entra na voltinha. Ele volta por baixo, vem por cima e entra aqui nessa voltinha. Fazemos a mesma coisa do outro lado. Vem de baixo, por cima, entra na voltinha. Volta por baixo, por cima e entra na voltinha. Ele vem lá de baixo, passa por cima, por trás e vem na voltinha. Voltando por baixo, por cima e entra na voltinha.
Agora, colocamos mais uma pérola. A última pérola, na verdade, né, gente? São 3. E o mesmo passo a passo. Esse cordão que veio de guia, vamos cruzar aqui e fechar com esses 2 cordões no festonê. Esses 2 cordões do meio. Ajeitar aqui. Agora, vamos continuar. Então, ele vem de baixo, por cima, por trás e entra na voltinha. De baixo, por cima, por trás e entra aqui nessa voltinha. Com outro cordão, a mesma coisa. Vem por baixo, por cima, por trás e entra na voltinha. Por cima, por trás e entra na voltinha. Fazendo assim os 2 festonê. E fechamos aqui a nossa florzinha. Que lindinho! Aqui temos as 3 flores que a gente precisa. Vamos finalizar com o nó quadrado. Ajeitei aqui antes de finalizar, né? Então, agora, vamos ao nó quadrado. Pegamos esse cordão que tá do lado de dentro, passa por baixo da tira. Esse que ficou pro lado de fora, passa por baixo de todos, por cima e entra aqui nessa voltinha. E ajustamos lá em cima. Agora, voltamos. Que tá pra fora, vem pra dentro, por baixo da tira. Esse que ficou do lado de dentro, vem por baixo de todos, por cima e entra na voltinha. Sempre ajustando, gente. Tenta manter esses cordões aqui, ó, sempre no meio agora, tá? Porque ele só vai ficar aqui no meio. Fazemos mais um nó quadrado. Vem por baixo da tira, esse que ficou pro lado de fora. Vem por baixo de todos, por cima e entra na voltinha. Voltando, lado de fora, vem por baixo da tira, esse que tá do lado de dentro. Passa por baixo de todos, por cima e entra aqui nessa voltinha. Então, aqui, gente, vamos fazer, deixa eu ver aqui. Deu 9 nó quadrado, tá? Então, eu vou fazer aqui os 9, já fiz 2, ó. Cada ela eu contar 1, 2. Vou fazer aqui o restante e volto com vocês pra fazer o outro lado. Pra iniciar o outro lado, porque vai ser o mesmo nó, né? Então, vou fazendo aqui e já volto. Há uma diquinha pra vocês, quando for fazer essa parte aqui final, gire a tira fica assim, né? Aí é só girar a tira aqui pra vocês. Assim, ó, fica mais fácil pra fazer o nó, olha só. Bem mais fácil. Já volto. Fiz aqui os 9. Uma dica pra vocês, se vocês quiserem ele mais apertadinho, mais junto os nós, né? É só puxando o nó pra juntar um no outro, ou quando for fazer, já fazer mais um juntinho do outro, tá? Eu criei ele mais com esse espaço pra aparecer a cor da tira, tá bom, gente? Mas se vocês quiserem ele mais juntinho, dá pra fazer mais nó aqui. E cordão também tem pra fazer, tá? Dá pra fazer mais uns 3 nós aqui, se vocês juntarem bem os cordões, tá? Mas eu gostei dele assim. Então, vamos pro outro lado. Então, aqui, gente, vamos iniciar o nosso nó quadrado aqui lateral, tá? Vai ser só o nosso nó básico mesmo, tá bom, gente? Então, aqui já fizemos um lá no início e vamos continuar fazendo. Vai ser no total 20 nós, tá? Então, vamos pegar o que ficou do lado de dentro. Então, lembrando que a gente sempre tá iniciando o nó de dentro pra fora, tá? Então, de dentro passa por baixo da tira. Esse que ficou do lado de fora passa por baixo de todos, por cima e entra na voltinha. Agora, ele volta
por baixo da tira. Esse que ficou pro lado de dentro vai voltar pro lado de fora. Passa por baixo de todos, por cima e entra aqui nessa voltinha. 2 nós. Agora, iniciando o terceiro. Sempre do lado de dentro pra fora. Por baixo da tira. Esse que ficou do lado de fora, passa por baixo de todos, por cima e entra na voltinha. Agora, voltamos, que foi pro lado de fora, voltamos pro lado de dentro, por baixo da tira. Esse que ficou pro lado de dentro vai passar por baixo de todos, por cima e entra aqui nessa voltinha. Assim, temos 3 nó quadrados aqui. Então, vou fazer aqui os 20, são 20 nós, e volto com vocês, tá bom, gente? Mas o nó vai ser somente esse, é o nosso nó quadrado, nó básico, tá? Então, vou fazendo aqui. Prontinho, gente, já finalizei aqui. Então, agora eu vou passar pro outro lado junto com vocês para dar mais uma diquinha aqui. Eu tenho esse araminho aqui, eu entortei a ponta, então ele passa bem mais fácil pro outro lado. É só encaixar aqui, ó. Aí vocês vêm com as 2 pontinhas e encaixa aqui, nesse arame. E aí, puxa pro outro lado. Que aí não precisa tirar a tira. Olha só. É só ajustar e prontinho. Aqui soltou um pouquinho o nó, mas é só puxar aqui, ó. E puxar pro outro lado. Olha só, que facilidade, né? Vou passar o outro lado com vocês também. Então, o araminho, eu encaixo aqui, ó. E já puxo as pontas aqui. Fechando no meio. E já passo pro outro lado, olha só. Aqui é um pouquinho mais difícil porque tem bastante cordão. Mas passa. É só puxando e ajustar. Facinho, né, gente? Aí tem que ajeitar aqui, tá? Ele vai meio bagunçado. Então, vocês ajustam pontinha por pontinha, vai ajustando pra ficar certinho ali. Passei, ó. Ajustei certinho. Agora, aqui pra finalizar, vocês façam um nozinho. Aí, se for o cordão náutico, vocês façam um nó, né? Cortam as pontinhas rente e selam um pouquinho de fogo. E aí, vai encaixar lá dentro, tá? Mas encaixa depois que selar com o fogo. Se for o cordão encerado, vocês vão fazer um nozinho, cortar e colocar uma pontinha de cola instantânea. Depois que secar, também vai encaixar lá dentro, tá bom, gente? Então, eu não vou finalizar, porque como vocês sabem, eu tô usando esse solado, né, pra trazer mais modelinho pra vocês. Então, mas a finalização é essa. Tenho várias finalizações aqui no canal que vocês podem estar assistindo também, tá? Então, aqui é a mesma coisa, aqui vocês dividam em 2 partes, tá? Faz um nozinho aqui. E mais um nozinho aqui. E faz a mesma coisa para finalizar, tá? Ajeita, ajusta bem certinho, tá? E depois encaixa lá dentro, tá bom, gente? Então, é isso. Olha só que lindo que ficou. Ficou uma delicadeza esse modelinho. Aí, vai ajustando, né?
Ficou muito delicado, né, gente? Olha só. Então, façam na cor que vocês mais gostarem aí e me marquem lá no Instagram. Então, espero que todos vocês gostem. Eu gostei bastante desse modelinho. Então é isso. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.